Olá, meu nome é Débora. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ecologia, mais especificamente sobre interações ecológicas. Nos ecossistemas, um organismo ele nunca vive isoladamente. Ele interage com outro organismo, seja da mesma espécie ou de espécie diferente, em busca de alimento, abrigo, recursos para que eles consigam se manter dentro daquele ecossistema. Em relação à questão de ser entre espécies diferentes ou mesma espécies, a gente pode chamar de intraespecíficas, que é quando os organismos se associam com o organismo da mesma espécie, interagem com os organismos da mesma espécie, ou interespecífica, que é quando essa relação acontece entre organismos de espécies diferentes. Além disso, essas interações elas podem ser de duas formas, que podem ser harmônicas, que são quando essas relações ela não causam nenhum prejuízo para nenhuma espécie, ela só causa benefício entre as espécies. Ou podem ser desarmônicas, que é quando essas interações causam algum tipo de prejuízo para alguma espécie ou ambas as espécies. Dentro das interações ecológicas intraespecíficas harmônicas, a gente tem a sociedade e as colônias. As sociedades, a gente tem muito exemplos de espécies que vivem em grupos, em bandos, protegendo, cada um fazendo uma função em prol daquela população. Por exemplo, no formigueiro, nas formigas saúvas, o formigueiro ele há uma rainha, ou pode haver mais de uma rainha fértil, tem as operárias estéreis e soldados estéreis também, e as operárias ela defendem a sociedade coletando folhas, e essas folhas que elas coletam servem para alimento de um fungo que fica dentro do formigueiro. E em certas épocas do ano, as rainhas e os machos, os dois têm asas, eles saem para o voo nupcial e fazem a reprodução. Então, ou seja, dentro dessa sociedade aqui, as formigas elas trabalham, cada membro tem uma função específica, todos para o sucesso daquela população dentro do formigueiro. É comum também, um exemplo também são as abelhas, que tem um sistema parecido, né, que tem as operárias, tem a rainha e todas trabalham em função daquela colmeia onde elas vivem. O outro tipo de interação ecológica harmônica intraespecífica são as colônias. As colônias, diferente da sociedade, os organismos elas são ligados entre si fisicamente. Pode haver cooperação entre os indivíduos, mas a diferença é justamente por esses indivíduos estar ligados fisicamente. Tem como exemplos as caravelas, os corais marinhos, então eles vivem unidos. E dentro dessas colônias há dois tipos, os homotípicos e heterotípicos. Os homotípicos são quando esses indivíduos eles possuem o mesmo formato. Já os heterotípicos são quando os indivíduos eles possuem formatos diferentes dentro daquela comunidade. A colônia da caravela portuguesa ela é formada por indivíduos com formas e funções diferentes.
há indivíduos especializados na reprodução, na nutrição, na defesa e no ataque, e todos eles estão interligados e suspensos na água por uma bolsa de gás. O mutualismo, ele é uma relação ecológica interespecífica harmônica, onde dois indivíduos eles se associam. Um pode fornecer algum benefício para o outro e o outro também pode ser receptivo e recíproco a esse benefício. No mutualismo, a gente tem dois tipos, o mutualismo obrigatório ou o mutualismo facultativo, o mutualismo facultativo, em alguns livros a gente vê chamando de protocooperação. No mutualismo obrigatório, essas duas espécies que se associam, elas não são capazes de viver uma sem a outra. E no mutualismo facultativo, essas espécies elas se associam, se beneficiam, mas não são obrigatoriamente uma dependente da outra. Uma não depende da outra, elas podem viver tranquilamente sem a outra. No mutualismo obrigatório, a gente tem aqui como exemplo o líquen, que é muito comum a gente passar por árvores e a gente encontrar o líquen. O líquen é uma associação de fungo com a alga. A alga, sendo um organismo autotrófico, ela vai se associar com o fungo vai fornecer para a alga proteção, umidade e sais minerais, e a alga vai fornecer para o fungo parte dessa matéria orgânica que ela fotossintetiza. Como exemplo também de mutualismo obrigatório, a gente tem associação entre cupins e protozoários. Os cupins, apesar deles se alimentar de madeira, eles não são capazes de fazer a digestão da celulose sozinhos. Então, eles possuem em seu intestino protozoários que vão ajudar esses cupins a fazer essa digestão da celulose, fornecendo energia para o cupim. Assim também como no caso de gado, que o gado também, apesar dele se alimentar de vegetais, eles também não possuem a capacidade de fazer a digestão sozinhos da celulose. Então, eles também possuem protozoários, bactérias dentro do seu intestino para que possa ajudar a fazer essa digestão e, em troca, os protozoários, eles recebem alimento. A protocooperação ou mutualismo facultativo, são duas espécies que se interagem, um favorece o outro, mas vivem independentemente. Um exemplo que a gente tem é aves e mamíferos. Algumas aves elas se alimentam de parasitas que vivem no dorso de alguns mamíferos. Então aquelas aves elas pousam no mamífero, vão se alimentar daqueles parasitas, então recebendo o alimento, e em troca os mamíferos eles vão ficar livres daquele parasita. Então há um benefício mútuo ali, só que ambas vivem independentes. Uma não precisa da outra para viver, apenas se unem para poder se beneficiar. Dentro das interações ecológicas desarmônicas e interespecíficas, a gente tem como exemplo a erva de passarinho, que é essa plantinha aqui. O que acontece? Um passarinho, ela dispersa a semente dessa erva. Quando ela pousa em um galho de árvore, ela ejeta lá, através das fezes, a semente dessa erva. Essa erva ela vai criar as raízes que vão aprofundar, entrar dentro dos galhos das árvores, e assim elas vão roubar a seiva bruta da árvore.
de imediatamente essa planta ela não vai causar a morte do seu hospedeiro, porque se o hospedeiro morrer, automaticamente o parasita ele vai morrer também. Então ela fica ali roubando a seiva da planta e se mantendo viva enquanto ela está roubando essa seiva. A competição ela é uma interação ecológica desarmônica e pode ser intraespecífica ou interespecífica. Ela é desarmônica porque dois indivíduos ou mais eles vão competir por um mesmo recurso, que pode ser alimento, pode ser abrigo, água. Então, quando um compete com o outro, um sempre vai ganhar. No caso da intraespecíficas, a gente pode dar como exemplo pássaros de uma mesma espécie que vão, nos machos no caso, vão disputar uma fêmea para reprodução. Ou até mesmo plantas que estão no mesmo ambiente, elas vão competir por luz, por nutrientes no solo, e essa competição por plantas pode ser tanto intraespecífica como interespecífica, quando é o caso de plantas de espécies diferentes. Estando no mesmo ambiente, elas vão disputar pelos condições para poder fazer fotossíntese, obter água, os nutrientes necessários para que ela possa sobreviver ali. O predatismo ele é uma interação ecológica interespecífica, desarmônica, por quê? É onde um animal vai se alimentar de outro. A gente assiste esses programas de televisão de natureza, a gente vê muito exemplo de mamíferos se alimentando de aves, leão se alimentando de uma gazela, por exemplo, mas no nosso dia a dia mesmo a gente pode ver alguns exemplos muito simples de predatismo. Por exemplo, o calango. Quem nunca viu um calango no fundo de casa, no quintal de casa? Eles são os predadores, eles se alimentam de pequenos insetos, capturam os insetos e se alimentam deles. Algumas pequenas aves também, quero-quero também, por exemplo, ele também é um exemplo de um predador que faz o predatismo, né? Se alimenta de um outro animal. Eles se alimentam de minhocas, de pequenos vertebrados. Outro exemplo muito comum também são cobras, serpentes. Elas vão se alimentar de pequenos invertebrados, de anfíbios. Então, essa relação de predatismo, ela causa um prejuízo para outra espécie, porque ela está servindo de alimento. Então, por isso, ela é uma interação desarmônica. Então é isso aí, pessoal. As interações ecológicas elas ocorrem no dia a dia entre todos os organismos, porque eles precisam dessas relações para poder sobreviver. E elas são possíveis ver na prática, até mesmo no quintal da nossa casa, no quintal da casa de um amigo. Basta a gente ter essa curiosidade para a gente observar onde e quando essas interações estão ocorrendo. Então elas podem ser benéficas ou prejudiciais para um ou mais organismos. E é isso. Obrigada por assistir até aqui. Tchau!